Boa noite, galera. Meu nome é Gustavo, eu sou da Engenharia de Produção e hoje eu vim ensinar vocês a usar o AutoCAD. É um projeto bem simples, esse aqui que o professor passou pra gente. Aqui são os comandos. Primeiramente a gente vai usar o Line, né? Que é esse AutoCAD que eu baixei aqui, ele está em português. A gente usa o Line. Eu particularmente prefiro começar pela parte de cima, que depois a gente começa a guiar o restante da vista, né? Aqui eu estou criando a vista isométrica desse trabalho, desse objeto, né? Eu começo traçando as linhas maiores para ficar mais fácil de depois eu usar as partes menores. É bem parecido com um cubo esse trabalho. O objeto ele é bem simples, criando a parte isométrica, já que a gente já tem essa vista completa, né? Eu precisei fazer alguns ajustes para deixar ele dentro desse padrão, porque algumas medidas atrapalharam na hora de fazer a criação desse objeto. Esse aqui é o comando trim, quando a gente passa de uma linha sobre outra, a gente pode usar esse comando trim, que ele não apaga a linha completa, ele apaga só uma linha sobreposta à outra. Aqui eu estou usando o comando de isometria, que ele deixa a linha, o line, com os 30 graus, né, de uma vista 3D ou 2D, para facilitar esse objeto que ele é cortado, né. Eu dividi essas duas retas para ficar mais fácil de eu fazer essa parede aqui desse bloco. Ficar alternando essa parte de isometria é um pouquinho chato, mas é o necessário, né? Novamente usando o trim. Aqui, como você pode ver, são as partes que eu tinha comentado no início do vídeo. São as partes menores que são mais complicadas, né? E essa adaptação que eu precisei fazer para manter o objeto e todas as suas vistas e a vista isométrica dentro do padrão, né? Eu precisei corrigir esse pedaço. Aqui o objeto quase finalizado, só alternando mais uma vez a vista isométrica desse line.
outra vez utilizando o trim, um comando muito utilizado no AutoCAD. E tá aí, uma vista isométrica desse objeto. Aqui, como vocês podem ver, eu acelerei um pouco o vídeo para não dificultar tanto essa explicação de como criar o arc, né? Aqui eu já criei o arc, que é o início, o centro e fim. Aqui eu dividi ele em 3 partes para ficar mais fácil na hora de fazer isso guiado. Tá, agora sim, a vista completa, a vista isométrica completa do objeto. Aqui a vista completa, como está nesse projeto que o professor passou para a gente. E aqui como adicionar um texto no AutoCAD. Tem um comando já para texto. E aqui são as vistas. Primeiramente eu começo com a vista frontal desse objeto, por ser a primeira vista nesse padrão que a gente segue de desenho industrial. Uma vista bem tranquila de fazer. Alguns pontos que eu precisei adaptar para deixar a vista mais tranquila, né, de ser projetada, mas não muito complicado. Essa foi a vista frontal do objeto. Aqui é um texto para identificar qual vista é. E seguindo, né, padrão, agora a vista lateral do objeto. Quase um quadrado, né? Como vocês podem ver, não tão difícil de fazer essa vista lateral. Um pouco mais complicada essa parte de baixo, porque são medidas bem pequenas. Esse comando padrão de line que a gente mais usa, aqui ele tá como linha, porque tá em português, mas esse é o line. Tá aqui a vista frontal do objeto, a vista lateral do objeto, perdão, e identificação da vista. Seguindo o padrão também, a vista superior do objeto. Uma vista também bem tranquila de fazer, que são as medidas maiores que não complicam tanto na hora de traçar essas linhas.
Aqui seguindo o que eu comentei mais no início do vídeo, essas partes menores são as mais complicadas de traçar. Seguindo o raciocínio da vista frontal, a gente só traçar a mesma linha, já que as vistas sempre vão estar paralelas uma à outra. Novamente usando o trim. Tá aí a vista superior do objeto. Vista não tão complicada. Tendo essa elipse, usando o círculo mesmo, né? Com raio de 8. Um pouco tranquilo. Agora, identificação da vista superior. A gente, depois que finalizamos a vista isométrica, a vista frontal, a vista lateral e a vista superior, a gente começa a cota. Facilitar a identificação de quem vai interpretar o projeto. E a gente começa com as menores, que são as mais tranquilas de fazer, de cotar. O comando de cota ele é padrão também, tanto para linhas em 90 graus ou para linhas em 30 graus, né, na vista isométrica, até para raio ou diâmetro de uma circunferência. Vista frontal já cotada. Agora finalizando a cota da vista lateral. Não é uma cota tão complicada por ter poucos pontos para serem cotados. Nós temos que simplificar também algumas cotas para não ficar tanto número que possa confundir a pessoa que vai interpretar esse desenho. Então a gente começa a simplificar bastante essas cotas para não acabarem confundindo a pessoa que vai interpretar isso. A vista lateral cotada, a vista frontal cotada também. Agora vamos finalizar para cotar a vista superior.
Aqui a gente já traça uma linha do objeto todo para facilitar também. Esse padrão de cota, essa dimensão que a gente dá, isso é padrão também, para não ficar tão em cima e confundir a vista do objeto. A cota ela é diferente, a linha da cota para a linha do objeto, a linha original. Tem essa diferenciação aí. Como eu disse, a gente precisa simplificar também algumas cotas para não confundir a pessoa que vai interpretar o desenho. Para facilitar também, né? A pessoa que está projetando. Aqui a gente tem uma cota um pouquinho mais complicada, que é do início do objeto até a circunferência que foi traçada. E aqui a cota da circunferência. Eu comecei cotando em raio, né? Radianos, mas o projeto original ele está cotando a circunferência. E tá aí, vista superior cotada. Aqui esse é um trabalho que já estava pronto. Eu só usei aquele outro do início para facilitar na explicação. E aqui o trabalho todo completo. Vista frontal, lateral, superior e a vista isométrica. Agora eu vou ensinar a vocês. Esses são os planos, diferenciação de planos e os layers. Eu coloco uma cor diferente para facilitar também na interpretação. Então, o primeiro plano, que é a linha mais grossa, ele vai estar em amarelo. Aqui a gente vai conseguir identificar o amarelo, mas na folha impressa ela vai sair preto e branco, mas vai ter a diferença de linha de uma linha para outra, que ali eu coloquei o 0,7. Então todo o primeiro plano das vistas elas vão estar em amarelo para facilitar essa interpretação do desenho, do projeto. E o que foi em segundo plano vai estar em rosa, né? Isso também para facilitar. Essa legenda eu coloco, facilita a pessoa que está interpretando o desenho. Por isso essa diferenciação de cor das linhas, né? Dos layers. Aqui na vista superior a gente tem esse retângulo como vista de primeiro plano, então a gente vai deixar essa parte mesmo em amarelo. Essa parte mais embaixo, que é o segundo plano, a gente diferencia ela do primeiro também. A gente coloca uma cor diferente, uma espessura de linha diferente. A gente coloca o 0,5, que é a segunda espessura de linha. Como eu disse, na impressão a gente vai ver essa diferença. Aqui a gente vê a diferença de cor, mas na impressão a gente vê a diferença de espessura de linha. Aqui está o projeto finalizado dentro dos seus padrões.
cotas, layers, vistas, espessura de linha e essa legenda que eu coloquei embaixo, posição. E aqui eu tenho uma prancha já pronta, para facilitar também. Isso facilita a gente na hora de criar outros projetos que vão usar o mesmo estilo de prancha. Aqui está o projeto padronizado. Eu vou colocar ele na escala em centímetros, que é a escala de 1:1. Deu uma ampliada mesmo, como vocês podem ver. Está aí dentro do projeto. Projeto finalizado. Lembrando que a gente precisa colocar de DWG para PDF. Salvar a prancha. Está aí a explicação de hoje. Muito, muito obrigado.